Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está entrando a mais um programa, o programa Antídoto. E que bom ter você aí conosco, participando desta programação. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe poderosamente toda a sua casa, toda a tua família. E nosso objetivo é sim, é liberar um antídoto para você vencer muitas coisas e situações que às vezes têm se levantado contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família. Amém? Que Deus possa abençoar mais e mais a sua família e toda a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos para mais um estudo bíblico, dando continuidade a essa sequência de estudo que nós temos feito aí ao longo dos dias, dos tempos, né? E eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Nós estamos aí num estudo bíblico falando sobre o Sermão do Monte. Na semana passada estávamos com nosso amado pastor Altamir, juntos aqui demos continuidade, e hoje eu estarei aqui dando continuidade àquilo que já foi dito, falado, né, sobre o Sermão do Monte. Semana passada falávamos sobre a lei, né, falávamos sobre a importância da lei, a responsabilidade que nós, mesmo como cristãos, temos diante das leis de Deus. E hoje nós estaremos entrando aqui em um assunto, eu posso dizer, longo, eu poderia dizer polêmico talvez, um assunto que muito tem a ver com os nossos dias. Sim, hoje nós falaremos sobre adultério, hoje nós falaremos sobre divórcio, hoje nós falaremos sobre cobiça, e eu tenho certeza que aquilo que será dito trará luz para você, discernimento. Eu quero já desde já falar que nós não falaremos tudo, até porque é um assunto muito longo. Se você de repente ouvir aí sobre esse assunto, você vai ver debates de 1, 2 horas, você vai ver livros, grandes livros falando sobre este assunto. Então a gente sabe que não tem como falar tudo, mas eu tenho certeza que o que será dito trará luz para você, reflexão para você, porque essa é a nossa intenção. Amém? Então que Deus abençoe e vamos para mais um dia, mais um momento de estudo bíblico, de antídoto em nome de Jesus. Bom, dando continuidade aqui na leitura, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 27, diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então vamos aqui por parte, Primeiro de tudo, nós sabemos que o Sermão do Monte, ele é voltado para os discípulos, ou para aqueles que querem se tornar discípulos verdadeiros do Senhor Jesus. Então esse Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele nos ensina como nos tornar verdadeiros discípulos. Então ele trata aqui de algo muito importante, sobre cobiça, sobre o desejo, sobre olhar de uma forma errada. Aqui ele está falando de mulher, mas é óbvio que nós vamos aqui abranger um pouco mais esse assunto. Sendo que antes de falarmos aqui sobre a cobiça, nós iremos falar sobre um versículo anterior, que é o versículo 20, quando o Senhor Jesus, ele falando sobre a lei, então ele entra e ele fala aqui o seguinte para os discípulos. Ele vai dizer: eu vos advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. O que o Senhor Jesus está falando? Ele está dizendo que a justiça nossa, nós que somos discípulos de Cristo, esta justiça, ela precisa exceder, ela precisa ultrapassar a justiça dos religiosos da época, dos fariseus, dos escribas e tantos outros religiosos. Por que o Senhor Jesus, ele está falando isso? Porque a justiça dos fariseus e dos religiosos da sua época era uma justiça externa,
Era uma justiça baseada não na motivação, mas era uma justiça baseada em obras, porém obras externas. Eles não estavam preocupados com aquilo que os motivava a fazer determinadas coisas. Eles estavam preocupados em ser bem visto diante das pessoas. No entanto, que no capítulo 6, o Senhor Jesus ele fala ali sobre a oração, ele fala sobre o jejum, ele fala também sobre dar esmolas. E quando ele fala sobre isso, ele está dizendo de uma forma, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, não faça como os religiosos, que dão esmola para mostrar para os outros que dão, que fazem alguma coisa, que jejuam para mostrar, que oram em voz alta para mostrar alguma coisa. Não façam como essas pessoas. Então o Senhor Jesus ele está dizendo que a nossa justiça ela precisa exceder desses religiosos, que não pode ser uma justiça baseada em aparência, querendo no caso elogios, reconhecimentos do homem. Não, a nossa justiça não pode ser assim. A nossa justiça ela tem que ser sim obras verdadeiras, mas também ligadas a motivações verdadeiras. A motivações verdadeiras, o que precisa nos motivar a fazer determinadas coisas, a cumprir a própria palavra, a lei de Deus, precisa ser uma motivação correta e verdadeira. Então não adianta eu apenas ter atitudes, mas eu preciso também me preocupar com aquilo que está dentro do meu coração. Então, nesse aspecto, a nossa justiça precisa ir além, exceder a justiça dos fariseus, porque a nossa justiça, ela não tem que ser apenas acompanhada de obras, ela também tem que ser acompanhada de verdadeiras motivações, um coração voltado realmente para praticar coisas boas e verdadeiras, porque isso sim agrada ao Senhor. Então a nossa justiça tem que exceder. Então você percebe que o Senhor Jesus, quando vem anunciar a graça, você percebe que parece que ele acaba funilando um pouco mais. Você percebe, você concorda comigo que o caminho parece que está mais estreito? A porta está um pouco mais estreita? Então, se você concorda comigo, você está concordando até mesmo com a própria palavra. Então a graça, ela veio realmente com o objetivo de nos alinhar realmente ao propósito de Deus. É óbvio que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Não há um justo sequer que não peque. Não há um justo sequer que não cometa erros. Então, a graça, que é o favor de Deus, ela vem para nos absolver daquilo que merecemos. O que nós merecemos? A condenação eterna. Nós merecemos a morte, tudo que é de ruim. Por quê? Porque nós pecamos. Nós falhamos. Isso é fato. Agora, a graça também, ela vem também nos responsabilizar. E nós temos que ter responsabilidades com a lei de Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. A grande questão não é se você falha, a grande questão é se dentro de você o desejo de acertar é maior do que o desejo de errar. Porque quando dentro de nós o desejo de acertar é maior do que o desejo, a cobiça pelo erro, irmãos, nós superamos, nós vencemos, nós estamos de pé. Ainda que o homem tropece, o Senhor pega e levanta. Então nós temos que entender isso, a responsabilidade nossa é muito grande, porque o caminho está mais estreito. E quando o Senhor Jesus ele vai falando sobre a nossa justiça exceder, então ele vem tratando vários pontos. E um dos pontos que nós vamos comentar hoje é justamente o versículo 27, quando ele diz o seguinte: lembra o que diziam os antigos, não cometa adultério? Em verdade eu vos digo, olha, se a pessoa apenas olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, este já está cometendo adultério. Então perceba que parece que afunila, parece que dificulta um pouco mais. Agora, note que o Senhor Jesus está falando aqui, olhar, mas também cobiçar. Não é o fato de olhar, preste atenção para você não distorcer o que eu estou falando. Não é o fato de olhar para alguma coisa ou alguém, mas é o fato de
cobiçar. Então, eu olho para uma pessoa, eu olho para algo, até aí tudo bem. A grande questão é quando a cobiça toma o meu, o seu, o nosso coração. Quando isso acontece, infelizmente, está diante de nós um grande pecado. A Bíblia está até dizendo, a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 14, versículo 15, diz: cada um, porém, é tentado pela cobiça, pela própria cobiça, ou seja, nós somos tentados pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Ou seja, a cobiça que está no coração de uma pessoa é ela que arrasta, é ela que seduz ela para o pecado. Então, a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, o pecado gera morte, que é um distanciamento de Deus. E também, de alguma forma, a perdição eterna. Note que quando o filho pródigo, ele sai da casa do pai, e quando ele retorna para a casa do pai, note que o pai fala por 2 vezes, dizendo o seguinte: este é o meu filho que estava morto e agora voltou. É como se ele renascesse. O filho estava morto. E se a gente parar a analisar, o morto, ele não tem direito à herança. A pessoa está morta. Como que ela vai usufruir de uma herança? E o Senhor, ele nos dá herança, a vida eterna, a eternidade. Nós temos, direito em Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros com Cristo. E é por isso que nós precisamos estar vivos e vivos para Deus, mortos para o mundo, porém vivos para Deus. Então, quando uma pessoa ela vive de uma forma intensa, de qualquer jeito, sobre o pecado, ela está, ou seja, assumindo a condição de morta, ela está morta. E ela passa a deixar de exercer e de ter direito à vida eterna, à herança do Pai. Eu não estou dizendo com isso que a pessoa que peca, ela perde o direito, ela está afastada, acabou. Não é isso. Mas é a insistência no pecado, como eu falei anteriormente. Quando o desejo de pecar é maior do que o desejo de fazer o que é certo. Isso é terrível. Porque isso vai fazer com que ela dê luz ao pecado, viva constantemente no pecado, e o pecado gera morte. Mas qual é o propulsor de tudo isso? A causa de tudo isso, o que potencializa tudo isso, é a cobiça. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado com a cobiça. A cobiça é um desejo ardente de possuir alguém ou alguma coisa. Então nós temos que tomar cuidado com a cobiça. Nós não podemos permitir que o inimigo, de alguma forma, crie situações gerando uma cobiça no nosso coração. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nesse caso aqui, o Senhor Jesus está tratando sobre o pecado sexual, sobre o desejo impuro pela pessoa do outro sexo. Mas nós podemos olhar para esta palavra e trazer para todas as áreas da nossa vida. Porque a concupiscência dos olhos, a cobiça, tem a ver também com fama, com dinheiro, com tantas outras coisas. Então nós temos que guardar o nosso coração da cobiça. Davi, por conta da cobiça, diz a Bíblia que ele adulterou. Ele adulterou. E por conta disso, teve consequências graves no seu reino e na sua casa. Nós temos o exemplo também de Esaú, ou melhor dizendo, do próprio Esaú, que cobiçou o prato de lentilhas. Era só uma comida. Afinal, ele estava com fome. Então ele abriu mão da bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. A cobiça dele. Ele estava com fome. Então a cobiça falou mais alto. Irmão, se nós não tomarmos cuidado, a cobiça, ela vai nos fazer perder ministério. Ela pode nos fazer perder
propósitos, grandes coisas que Deus tem para liberar sobre a nossa vida. Então nós precisamos guardar o nosso coração da cobiça. A cobiça pode destruir um casamento, um relacionamento, um ministério, uma igreja, um chamado. Lembra de Geazi, que cobiçou pertences que não pertencia a ele, por conta disso perdeu um chamado, perdeu um propósito, deixou de andar com o profeta, foi amaldiçoado, recebeu uma maldição em sua vida. Então nós temos que guardar o nosso coração da cobiça, guardar mesmo, preservar o nosso coração. Você poderia até dizer, mas o lugar que eu estou é complicado. É complicado guardar o meu coração da cobiça, porque a cobiça entra como? A cobiça entra através dos olhos, a cobiça entra através dos ouvidos. A cobiça também ela é desenvolvida por conta da natureza pecaminosa do homem. Então é por isso que nós temos que sim guardar sim os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso coração, para que a cobiça ela não cresça e não ganhe forças a ponto de dar luz ao pecado, e o pecado gera morte. Nós temos que sim guardar o nosso coração, mas como eu disse, você poderia até dizer, mas o lugar que eu estou é complicado. Irmão, Jesus estava no deserto, Jesus estava com fome, e ele permaneceu fiel a Deus. Adão e Eva, eles estavam no paraíso com tudo ali à disposição deles, tantas árvores para comer, irmãos, e eles escolheram desobedecer a Deus. Ou seja, Jesus, mesmo no deserto, mesmo diante de tanta escassez, Jesus venceu. Adão, diante de tantas coisas boas, Adão perdeu. Ou seja, Adão perdeu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Então não é propriamente o lugar, não é propriamente o lugar, mas é o nosso coração, é a nossa intenção, é a intenção do nosso coração. Por isso que Jesus estava dizendo que a nossa justiça precisa exceder dos fariseus, que estavam preocupados com obras, com coisas externas, estavam se esquecendo do interno. Por isso que ele vai falar, olha, limpai primeiro o interior, para que o exterior esteja limpo. Ele confronta, ele usa essa palavra para confrontar os fariseus, os religiosos daquela época. E ele diz, limpai o interior, vocês estão como sepulcros caiados, sabe, bonito, bem pintado, o sepulcro bem pintado, mas por dentro, cheiro de morte. Então o Senhor Jesus traz essa palavra aqui para nós que somos discípulos. Por quê? Porque nós temos que nos preocupar com o interior. Tome cuidado para que a cobiça não seja gerada no teu coração. Eva, infelizmente, ela estava debaixo de uma ordem. Adão e Eva, eles estavam debaixo de uma ordem, não coma deste fruto. Mas a Bíblia vai dizer que num diálogo com a serpente, ela foi convencida a comer do fruto. Note, se você ler o livro de Gênesis, no capítulo 3, você vai ver que ela olhou para a árvore e viu que era desejável. Aquela árvore sempre esteve ali, aquele fruto sempre esteve ali, mas ela só percebeu que era desejável quando ela ouviu da serpente, sabe, algumas falsas propagandas, e aquilo fez com que o olhar dela mudasse. O olhar de Eva mudou para com aquela árvore, e aquela árvore passou a ser desejável. É mais ou menos assim, a pessoa está muito bem, de repente chega uma outra pessoa e diz, olha, tá vendo? Fulano está flertando com você, na linguagem de hoje, né? Na linguagem mais antiga, olha, fulano está na tua, fulano está de olho em você. Aí a pessoa está muito bem, de repente aquilo desperta o interesse. Ela nem tinha percebido, mas aquilo começou a despertar o interesse segundo aquilo que ela ouviu. Ela viu uma possibilidade de alguma coisa. Então foi o que aconteceu com Eva. Aquilo que Eva ouviu despertou os olhos dela. A cobiça entrou no coração segundo aquilo que ela ouviu. É por isso, irmãos, que nós temos que guardar o nosso coração daquilo que ouvimos, daquilo que assistimos. Porque aquilo que nós assistimos vai gerar uma cobiça desenfreada dentro do nosso coração. Então nós temos que guardar o nosso coração da cobiça.
Porque a cobiça, em algum momento, vai ser tão forte que vai dar luz ao pecado. Aí a pessoa vai dizer, poxa, eu não consigo vencer o pecado. Por quê? Porque você não venceu aquilo que antecede o pecado, que é a cobiça. E você não venceu aquilo que antecede a cobiça, que é o quê? Que é a tentação, a indução do inimigo, a indução de situações. Então nós temos que guardar o nosso coração da cobiça. Vigie, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com as piadas, os relacionamentos, as amizades. A gente vive dias, irmãos, complicados, sim, confesso. Hoje, para você assistir um filme ou uma série, eu particularmente eu gosto muito, né? Eu assisto com o controle na mão, por dois motivos: os meus filhos e até mesmo para tentar guardar o meu coração. Você assiste porque tem tantas cenas, tantas coisas que aparecem que você diz, o que é isso? Como é que pode? Então, qual é a intenção de tudo aquilo? Gerar cobiça. Melhor não assistir nada, né? De repente, se for olhar a grosso modo, mas se você consegue e pode, amém. Se não consegue, então é melhor que não assista nada. Ah, mas eu vou viver uma vida, sabe, totalmente fechada de tantas coisas, de tantas informações, mas é melhor isso do que pecar. E, na verdade, a direção que o Senhor Jesus ele nos dá para vencer a cobiça está exatamente aqui mesmo. No versículo 29, nós lemos o versículo 27, né, e 28. Agora nós vamos ler o versículo 29, que diz: se o olho direito te leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Versículo 30. E se a mão direita o leva a pecar, corte e jogue-a fora. É melhor perder a parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Então o Senhor Jesus aqui, ele fala como vencer a cobiça. Trazendo uma linguagem mais atual, o que o Senhor Jesus ele está dizendo? Cortem o mal pela raiz. Cortem o mal pela raiz. Sejam radicais. Se desviem do mal. Em outras palavras, sejam como Jó. A Bíblia diz que Jó, irmãos, ele se desviava do mal. Ele tinha um coração tão íntegro, tão reto, que ele se desviava do mal. Ele evitava o mal. Ele sabia que se o mal estava diante dele, então ele procurava evitar o mal. Então, às vezes, é o que a gente precisa fazer para evitar algumas coisas. Evitar uma tentação, evitar uma possível cobiça, é melhor a gente evitar. É melhor, às vezes, sermos radicais, sim. Né? Eu já vi vários casos de pessoas que namoram e dizem, olha, nós não conseguimos nos conter. Então, tomamos uma atitude radical. Qual é a atitude radical? Nós não nos beijamos. Nós ficamos apenas como amigos, para evitar uma possível fornicação, evitar um possível pecado, para preservar a nossa vida, nossa integridade e até mesmo abençoar o nosso futuro casamento. Então não é fácil. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, aos solteiros, capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, fala para os solteiros, se não estão conseguindo se conter, que se casem, mas também a gente não pode errar na interpretação desse texto, porque tem gente que acha que, eu estou solteiro, então eu estou com desejos sexuais, então é melhor casar então. Ou seja, casa para satisfazer um desejo, um impulso sexual, sendo que vai ver que o casamento não é apenas sexo, vai ver que o casamento tem outras coisas, outras situações importantes, que para vencer precisam de outras coisas importantes, como amor, confiança, respeito, maturidade. E aí o que acontece? Acabam se separando, acabam se divorciando, e já a gente vai falar sobre isso. Então, nós temos que guardar de fato, irmãos, nosso coração. Tomar cuidado para que não dê luz ao pecado. Então, temos que ser radicais, sim. Em alguns momentos temos que ser radicais, se desviar do mal. Note a respeito de Jó.
Você ler a Bíblia, você vai ver, irmãos, Deus falando com o povo falando com Deus. É muito bom você ouvir a Deus, é ou não é? Mas você também vai ver, em poucos casos, Deus falando de alguém para outra pessoa. Você vai ver, este é Jesus, este é o meu filho a quem me comprazo, Deus testificando, falando a respeito de Cristo. Você vai ver a respeito de Davi, e você vai ver também a respeito de Jó. Tem visto o meu servo Jó? Este é meu servo Jó, homem íntegro, homem reto. E você percebe Deus falando de Jó, irmãos. Olha que coisa incrível. E Deus não traz aqui alguns atributos que Jó tinha, como a riqueza, atributos palpáveis. Você não vê Deus aqui ressaltando talento. Você vai ver Deus ressaltando a integridade, a retidão de Jó, o caráter de Jó. Era um homem que se desviava do mal, ou seja, agradar a Deus estava acima de tudo. E é isso, irmãos, que é nisso que Deus está interessado e preocupado. É por isso que nós temos que sim buscar guardar o nosso coração. Então, como vencer a cobiça? Cortando o mal mesmo pela raiz, sendo radicais em alguns momentos, né? Se desviando do mal. Nós temos que ter posicionamento, é o que nós temos que ter, posicionamento diante de algumas coisas. Então Jesus ele vai falar: se o teu olho direito te faz pecar, arranque e jogue fora. Eu não gostaria de levar isso para o lado literal, né? Mas o que Jesus está dizendo? Arranque tudo aquilo que te leva a pecar. Arranque tudo aquilo que te leva a pecar. Se as redes sociais te levam a pecar, tire então. Se algo te leva a pecar, tire então, arranca. Procure arrancar. Procure sabedoria e discernimento de Deus para arrancar, e realmente arrancar o mal pela raiz. O que está te levando a pecar? O que está gerando a cobiça sobre o teu coração? O que está gerando? Tem gente que fica nas redes sociais apenas ostentando, ou melhor dizendo, vendo a ostentação de outras pessoas. Escute o que eu vou falar agora, presta atenção. Tem pessoas que ficam ali, vendo a riqueza dos outros e fica analisando. Pessoas às vezes passando uma ostentação em uma coisa que às vezes nem existe. Mostrando a casa, o carro, mostrando tantas coisas. Aí você diz, a pessoa que está vendo tudo aquilo diz: não, eu não tenho inveja no meu coração. Oh, que legal, ela não tem inveja. Mas ela fica assistindo. Aquilo ao longo do tempo começa a gerar uma cobiça no coração dela. Por que outros têm e eu não tenho? E ela começa a se frustrar com a realidade de vida que ela tem. E ela começa a viver em prol de uma cobiça. E ela começa a almejar, ela começa a querer dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e aquilo se torna um Deus na vida dela, ela começa a pecar. Não é errado querer crescer, não é errado isso, mas o perigo todo está na cobiça. Então, olhar muito e ver muito uma coisa pode gerar cobiça. Então, queridos, guarde o seu coração da cobiça. Se o olho fizer pecar, arranque. Se a mão direita fizer pecar, jogue fora. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre obras. Sobre obras. Então, abandone. É óbvio que esse texto está ligado a muitas coisas, a área sexual, né, a pecados, pornografia, masturbação e tantas outras coisas. Esse texto nós podemos aqui englobar com muitas coisas. Mas cada um tem uma área, cada um tem uma luta, um gigante a vencer. Mas eu tenho certeza, queridos, que se você buscar lutar para guardar o seu coração, trazer de alguma forma pureza, através do Espírito Santo para o teu coração, se nós buscarmos fazer isso, nós vamos conseguir vencer tudo aquilo que nos leva ao pecado. É óbvio que Jesus aqui, nesse texto, ele está fazendo aqui uma linguagem, usando uma linguagem exagerada, uma hipérbole. Eu acho bonito, eu acho legal essa palavra, hipérbole, que é uma linguagem exagerada, né? Por exemplo, uma pessoa chega e diz: olha, eu morri de rir daquela piada. Morri de rir, ela morreu. Não é literal, ela morreu, ela não morreu. Ela está
usando uma hipérbole, uma linguagem exagerada, para dizer que aquela piada foi tão engraçada que ela chegou a rir. Então Jesus está falando aqui, irmãos, o inferno é sério. Então é melhor arrancar um membro do seu corpo do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Então ele está usando uma linguagem exagerada para dizer o quanto é terrível o pecado. E que nós temos que lidar com o pecado de uma maneira muito séria. Nós temos que lidar com o pecado de uma maneira muito séria. Então ele usa sim uma hipérbole, ele usa sim uma linguagem exagerada para dizer o quanto o pecado é perigoso. Então é melhor arrancar, seja radical, corte o mal pela raiz, lute mesmo contra a cobiça, porque isso pode dar luz ao pecado e o pecado à morte, ao distanciamento eterno de Deus e ao distanciamento no sentido da morte espiritual, de se afastar da presença de Deus. Então, vamos tomar cuidado, vamos vigiar sobre isso. E Jesus aqui citando ainda sobre adultério, né? E de repente ele entra em um ponto muito comum na época e mais comum ainda nos nossos dias. Ele começa a falar então sobre divórcio. E como eu disse, não tem como trazer aqui todo o entendimento sobre divórcios, principalmente quando se é um assunto tão comum, talvez tão polêmico também nos nossos dias. Mas eu vou aqui enfatizar aquilo que está no meu coração e aquilo que a palavra diz e aquilo que a palavra é clara em dizer. Então Jesus, dando continuidade, no versículo 31, ele vai dizer o seguinte: olha, também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio, uma carta de divórcio, né? Liberando a esposa. Aí no versículo 32 Jesus diz: porém lhes digo que quem divorcia da esposa, exceto por imoralidade, né, ou adultério, a faz cometer adultério. E quem se casar com uma mulher divorciada também comete adultério. Uau! É muito sério, irmãos. Essa questão do adultério é uma coisa muito séria. E essa questão do divórcio é algo muito, mas muito sério. A Bíblia chega a dizer em Malaquias 2,16, diz que Deus, ele detesta, ele abomina o divórcio. A separação é algo detestável por Deus. Será que você e eu, será que nós gostaríamos de fazer algo que Deus detesta? Então, o divórcio, irmãos, não é uma coisa tão simples assim, como muitos pensam. A gente vive dias onde o casamento ele foi banalizado, onde as pessoas olham para o casamento como uma tentativa de felicidade. Não deu certo, a gente separa. E o divórcio é algo muito sério. Principalmente para nós que somos cristãos, deveríamos olhar como o divórcio como algo quase que impossível de ser feito. Porque, infelizmente, a gente vê por aí muitos homens de Deus, mulheres de Deus, homens até que deveriam dar o exemplo, se divorciando, se separando, casando de novo, casando uma vez, casando 2 vezes, 3 vezes e por aí vai. Então a situação tem estado banalizada, o casamento tem estado banalizado. E nós temos que olhar para o casamento, irmãos, como uma instituição celestial, algo divino. Nós temos que olhar para o casamento como algo muito sério, instituído pelo próprio Deus. Deus instituiu o casamento, seja se a pessoa casou na igreja ou não, seja se ela era cristã quando casou ou não. O casamento é uma instituição divina. Não importa, fulano casou lá na tribo, debaixo da autoridade da tribo, casou, está casado. Ela casou na igreja, glória a Deus. Ela casou debaixo de um juiz de paz, está casado, casou, casamento é casamento. E é algo muito sério. Quando Deus fez para Adão uma esposa, ele não fez esposas, Evas. Ele fez uma esposa, uma ajudadora. A mesma coisa para Eva, um esposo.
E as coisas hoje estão muito banalizadas. O que Deus uniu, em Mateus 19, diz: não separe o homem. Então, é uma ordem de Deus, é uma direção de Deus, não divorciar. Agora, poderíamos abrir algumas e poucas exceções? Até poderíamos. Poderíamos sim. E eu quero abrir aqui algumas exceções para falar sobre divórcio. Você vai ver, por exemplo, em Mateus 19, que o divórcio ele é permitido por conta de uma traição. O divórcio é permitido. Mas é até mesmo por conta da dureza do nosso coração. Porque, às vezes, a pessoa que foi traída, ela não vai conseguir suportar, não vai conseguir confiar. Alguns conseguem perdoar e conseguem restaurar o casamento. Isso são poucos que conseguem. Se ela se decidiu, ela foi traída, ela se decidiu, não, eu vou perdoar, eu vou restaurar o meu casamento, significa que ela tem condições e fé suficiente para restaurar. E de fato ela restaura, ela vence aquilo. A gente já viu vários testemunhos de pessoas assim, que restauraram, o homem ou a mulher se converteu e hoje estão na presença de Deus, glória a Deus. Agora, imagine quando isso é comum e rotineiro, constantemente isso acontece. Arriscado o homem trazer doença para a esposa e tudo mais, e sem falar que o sentimento de traição é algo terrível, isso adoece, isso mata a pessoa. Então, por conta dessa talvez limitação humana, é permitido então o divórcio. Ele até diz: eu, porém, vos digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, ou seja, por pecado realmente sexual, por adultério, por traição, né? Essa pessoa que se separa por qualquer motivo, essa pessoa está cometendo adultério, está errando, não é certo. Então, é necessário entendermos isso. A morte também, segundo 1 Coríntios capítulo 7, inclusive você que quer entender um pouco mais sobre isso, sobre casamento, sobre divórcio, leia 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 7, sobre o apóstolo Paulo retratando, falando ali sobre casamento, sobre divórcio. Então, segundo a morte, é possível também. A pessoa morreu, então a pessoa está livre para se casar de novo, né? O abandono também do incrédulo. A pessoa é crente, a esposa é crente, o marido não é crente. Então o marido decidiu se separar, sair de casa e abandoná-la. Então a pessoa ela assina ali a carta de divórcio, ela aceita. Não estou dizendo que ela não possa orar, colocar aquela situação diante de Deus, não estou dizendo isso, tá? A oração vai depender da intenção do teu coração, da fé, da revelação que você teve da parte de Deus, principalmente. Amém? Acima das tuas razões, mas principalmente as revelações que você teve da parte de Deus. E outro ponto aqui importante também, o divórcio seria aceitável por conta de risco de morte. Ou seja, agressões. Irmãos, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Você não vê um versículo claro na Bíblia dizendo: olha, se a mulher for agredida, o homem for agredido, vocês podem se separar. Você não vê um versículo claro assim. Mas é uma coisa inadmissível, irmãos. Não estou dizendo com isso que a mulher não possa orar, para que a mulher ou o homem não possa interceder pelo casamento. Pode, para que Deus venha regenerar, restaurar. Mas tem situações, irmãos, que é inadmissível aceitar. Ela está correndo um risco de vida. E às vezes a cadeia cabe melhor. De repente é lá na cadeia que um cara desse se converte, né? Um abusador de mulheres, um homem que tem coragem de bater, de agredir. De repente a cadeia é o melhor tratamento para ele. Então a mulher, ela tem que eu falo da mulher porque geralmente isso é muito comum com as mulheres, né? A mulher, ela precisa se resguardar, tem que denunciar, né? Eu já vi casos de pessoas que vêm, às vezes, falando de situações similares a essa,
para nós que somos conselheiros, é complicado, porque a gente às vezes dá um conselho como esse e a mulher vai e faz. Só que ela não consegue sustentar a atitude dela. Aí depois volta para o marido. É por isso que tem um ditado que diz que briga de marido e mulher não se deve meter a colher, né? Porque às vezes você fala, dá um conselho, a pessoa ela faz diferente, ou faz e não consegue sustentar, quem fica mal depois é quem? É complicado. Em alguns casos, o marido quer até tirar satisfação. Olha só que situação complicada. Então, a pessoa ela precisa, acima de tudo, ela precisa orar, pedir a Deus ajuda, força para lidar com aquela situação. Orar, né, averiguar melhor a situação que ela se encontra e, se possível for, junto até a liderança dela. Será que o meu caso é um caso de divórcio? Será que o meu caso é um caso de separação? Incompatibilidade? Gente, é porque eu não gosto de filme, eu gosto. Fulano não gosta de ir para a praia, eu gosto. É horrível isso. Você conviver com uma pessoa que não gosta de nada que você gosta e vice-versa. É horrível. Mas se ambos são crentes, é possível buscar um tratamento nisso. É possível, né, ambos buscarem uma direção e falar, não, eu vou melhorar isso aqui, eu vou fazer isso para agradar, afinal, eu não casei para ser feliz, mas eu casei também para deixar essa pessoa ser feliz, para eu fazer essa pessoa ser feliz. Então, o cristão, ele vai buscar, o casal que é cristão mesmo, vai buscar meios para manter o casamento. Olha, nós vamos buscar uma terapia de casais, nós vamos ler um livro juntos, nós vamos um encontro de casais, nós vamos buscar meios para manter o casamento. Agora, como eu disse, existem situações que é complicado, é um pouco mais complicado, como o caso de traições atrás de traições, né? Como o caso de agressões, são situações complicadas, quase que inadmissíveis. Então, irmãos, quando uma pessoa, voltando aqui, né, quando uma pessoa ela é agredida, fisicamente, verbalmente, constantemente, ela é abusada, eu acho que ela precisa buscar os seus direitos, sim. Eu acho que ela precisa se conscientizar, primeiro, orar a Deus, buscar uma direção de Deus, e se possível for, buscar sim os seus direitos, porque tem coisas que são inadmissíveis. Tem pessoas, irmãos, que estão sofrendo há anos, ela não consegue ser feliz na obra de Deus, ela se converteu, e tem um abençoado, vamos falar assim, que não se converte, que muito pelo contrário, só faz mal. Irmãos, a pessoa ela precisa orar e pedir uma direção de Deus, buscar realmente, quem sabe até se posicionar mesmo. Você sabe por quê? Tem um versículo de Coríntios, capítulo 7, eu acho que está aqui, eu até separei, que diz o seguinte: olha, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Aí a pessoa ela se coloca debaixo de um jugo, porque fica insistindo em uma coisa. Ela fica se colocando debaixo de um jugo, de uma servidão, e entra ano, sai ano, e vive debaixo desse jugo. E acaba não conseguindo ter a paz em Deus, na presença de Deus, na obra de Deus, com as coisas de Deus. Paulo, ele até dá continuidade no versículo 16 ou 17, ele vai até falar, olha, como que você, mulher, sabe que seu esposo vai se converter? Como que você sabe? Ele pergunta, né? E você poderia dizer, mas Deus me deu, Deus falou comigo. Aí, quem sou eu para falar o que Deus, e contra aquilo que Deus falou? Cada caso é um caso. Mas a pessoa, ela precisa realmente entrar em juízo com Deus, diante de uma situação como essa, e falar, Senhor, eu não quero viver debaixo de uma servidão, eu quero viver uma vida em paz no Senhor. Eu quero, Senhor, a Tua obra, a Tua presença. Eu quero gastar minha vida no Senhor, na Tua presença.
Então, Senhor, entre em juízo com Deus. Entre em juízo realmente com Deus. Ah, não, mas o meu esposo não é crente, não está na presença de Deus como deveria estar, mas eu tenho um casamento abençoado. Ele não deseja se separar de mim, então não divorcie. Leia lá o Coríntios capítulo 7. Então permaneça firme. Não é pelo fato, eu me converti ao Senhor Jesus, então olha, vamos se separar aqui porque você não quer Jesus e eu quero. Não é bem assim. Não é assim. Então, existem situações que precisam ser averiguadas melhor com a liderança, orando por aquela situação, colocando diante de Deus. Para quê? Para que uma decisão sábia seja tomada. Uma decisão sábia em Deus seja tomada. Amém? Então guarde isso. Guarde essa palavra. Divórcio, Deus abomina. Porém, existe aí algumas exceções, até mesmo por conta da limitação e da dureza do coração do homem. Porém, tudo tem que ser averiguado, conversado, orado, debaixo de oração, de jejum, sabe, buscar realmente o Senhor, para que Deus ele possa estar dando uma direção e agir realmente sobre essa situação. Amém? Bom, estamos chegando ao fim desse antídoto, e eu tenho certeza, irmãos, que de alguma forma Deus falou ao teu coração. Hoje nós falamos aqui sobre a cobiça, né, sobre adultério, sobre divórcio. Como eu disse, de repente eu não consigo ser tão mais amplo, tão perfeito em tudo, né, ter aí uma perfeição em cada comentário, porque é um assunto muito amplo. É um assunto que, se a gente colocasse uma rodinha aqui de 2, 3 pessoas, irmãos, daria aí um podcast para 3 horas, até mais. Então, tem muitas perguntas que você gostaria, de repente, de fazer. Você pode até deixar aqui também nos comentários alguns posicionamentos, algumas atitudes que você pensa, que você acredita. Você pode aí comentar, tá bom? Mas seja respeitoso nos seus comentários, amém? Muito obrigado pela tua participação. Não esqueça de deixar o like, se possível, compartilhe com outras pessoas também o estudo bíblico de hoje. Que Deus possa abençoar a tua vida de forma tremenda e poderosa. E se porventura você que está ouvindo esta programação, está participando desta programação, enfrenta dificuldades na tua área sentimental, enfrenta dificuldades, seu coração está pesado, você está pensando de repente em se divorciar, ou algo assim, ou se envolver com uma pessoa que já foi divorciada. Então, antes, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Eu gostaria até de aproveitar essa ocasião, não é muito comum a gente fazer uma oração no antídoto, mas eu gostaria de fazer uma oração pela tua vida. Você que está me ouvindo nesse momento, está participando dessa programação, gostaria de fazer uma oração por você. Amém? Apenas concorde, apenas una a tua fé com a minha. Senhor Deus e eterno Pai, eu oro por cada pessoa que está participando desta programação. Meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida sentimental desta pessoa. Que o Senhor possa estar guiando, dirigindo. Tem pessoas que estão há muito tempo, Pai, em uma condição de servidão. Pessoas que estão sofrendo há muito tempo. E quantas vezes ela pensou em se divorciar? Então, Senhor, eu te peço agora, traga a direção para esta pessoa. Meu Deus, traga o discernimento espiritual para esta pessoa. Nós sabemos, Pai, que muitas são as pessoas que estão se separando por motivos banais, por motivos, Pai, que poderiam, Pai, ser solucionados, ser resolvidos através de um cuidado maior, de um tratamento, de oração. Ah, Senhor, porque a tua palavra diz que a separação, o divórcio, não é algo que agrada ao Senhor. Então, meu Deus, vá de encontro. Esta pessoa, Pai, às vezes se coloca debaixo dessa servidão, desse sofrimento, até porque ela quer agradar o Senhor. Não é nem mais por amor, Pai, ao esposo ou à esposa, é mais por amor ao Senhor. Então, Senhor, traga a direção que ela precisa. Fale ao coração, Senhor. E que em nome de Jesus ela consiga sustentar, meu Deus, as decisões. Que o Senhor possa estar sustentando, ajudando a sustentar essas decisões que
que às vezes, que por mais que difícil seja, o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus. Para a tua glória, eu oro por todos, pelo casamento, pela família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e até semana que vem para mais um estudo bíblico aqui desta série tão maravilhosa, Sermão do Monte. Amém? Um forte abraço, fique na paz, que Deus abençoe.